Os irmãos, que hoje, dentre tantas comemorações, é comemorado o Dia da Reforma Protestante, o dia no qual Martim Lutero fixou as 95 teses de protesto ao sistema religioso da sua época. E hoje é o dia que nós comemoramos, então vamos continuar proclamando a mensagem genuína do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus eterno, já temos louvado e engrandecido o teu nome nesta noite. Agora, Deus, os nossos corações se encontram abertos para ouvir a tua soberana palavra para nos edificar. Toma o teu filho, o presbítero Sérgio, nas tuas mãos. Usa mais uma vez, fala conosco, para que possamos sair daqui fortalecido, renovado diante da tua presença. Nós entregamos ele nas tuas mãos, Senhor, mais uma vez. Tenha misericórdia, é o que nós te rogamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Saúde a meus irmãos com a paz do Senhor. Agradeço a oportunidade, primeiramente a Deus, de estar ministrando a palavra de Deus no culto de hoje. Agradeço também ao pastor Roque, me ligou pedindo para falar alguma coisa sobre a reforma protestante. Hoje, 31 de outubro, nós comemoramos a reforma protestante, 506 anos. O mundo está comemorando o Halloween, mas nós comemoramos a reforma protestante. Espero que ninguém aqui esteja comemorando também o Halloween, apenas a reforma protestante. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Esse texto foi o texto que deu o pontapé inicial da reforma protestante. Lutero, ao ler esse texto e ter entendimento desse texto, a vida dele muda completamente, o entendimento dele sobre cristianismo, sobre Deus, sobre o Evangelho muda completamente, e ali ele inicia a reforma protestante. Mas por que foi necessário acontecer uma reforma protestante? Quando nós analisamos a igreja no período de Lutero, no período da Idade Média, nós vemos que foi um período sombrio. A igreja de Roma, ela era a detentora das Escrituras. O culto era feito em uma linguagem que ninguém mais entendia, era uma linguagem, uma língua morta, o latim. O povo, o homem comum, não conseguia entender. Muitas das vezes até o padre comum não entendia, ele decorava o que ele iria falar na missa e pronto, nem ele sabia o que estava falando. As escrituras, o homem comum também não tinha acesso às escrituras. As escrituras também estavam em latim, e os poucos exemplares da Bíblia estavam trancafiados em mosteiros. Então pouquíssimas pessoas tinham acesso às escrituras. A autoridade da igreja e do Papa
era inquestionável. Quem questionava a autoridade do Papa ou da Igreja era torturado pela Inquisição e quase sempre era queimado vivo nas fogueiras. Essa era a situação da Igreja, do cristianismo da Idade Média. Muitos homens se levantaram contra aquela situação. Muitos homens e mulheres usados por Deus questionavam a autoridade do Papa, questionavam a autoridade da Igreja. Só que eles foram silenciados pela máquina assassina na qual a Igreja havia se tornado. Um desses homens se chamava John Hus. Ele se levantou contra esse sistema da Igreja medieval e afirmou que o homem comum deveria ter acesso às Escrituras. Ali, a Bíblia, ele dizia que a Bíblia deveria estar na linguagem do homem comum, que qualquer pessoa poderia ter acesso, deveria ter acesso às Escrituras. E por defender isso, ele foi preso e condenado à fogueira. Quando ele estava na fogueira, ele disse: vocês podem estar queimando esse ganso, porque o nome Hus, o sobrenome dele, John Hus, Hus na língua dele significa ganso, era o sobrenome dele, ganso. Vocês podem estar até queimando esse ganso, mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne que vocês não poderão queimar. 100 anos depois, Martinho Lutero estava fazendo a reforma protestante. Quem era Lutero? Lutero era um monge, era um padre, mas ele era atormentado pela ideia da justiça de Deus, porque para ele a justiça de Deus era uma punição. A Igreja ensinava que Deus era um juiz sanguinário, que a qualquer momento mandava o homem para o inferno. Se você não obedecesse à Igreja, se você não obedecesse o Papa, Deus lhe mandaria para o inferno. Qualquer pecado que você cometesse, Deus te mandaria para o inferno. Não tinha misericórdia para com Deus, Deus te mandaria para o inferno. E Lutero se questionava: como é que eu posso amar um Deus desse, que a qualquer momento vai me mandar para o inferno? Como amar esse Deus? Lutero se questionava. Lutero já era amargurado. Como eu posso amar um Deus que vai me mandar a qualquer momento para o inferno? Até que ele leu esse texto que nós lemos. Lutero era padre, ele era doutor em teologia, ele era teólogo, ele tinha acesso às Escrituras. E ele leu esse texto de Romanos 1, 16 e 17. E ele alcançou o entendimento de que a justiça de Deus é manifesta àquele que vive pela fé, não para condenar o homem, mas para salvá-lo. Aquele que vive pela fé recebe a justiça que é de Cristo, pois ele sim é o único justo. Quando ele teve esse entendimento, quando Lutero tem esse entendimento, ele diz que sentiu como se as portas do paraíso estivessem se abrindo para ele. Para ser salvo, o homem não precisava pagar as penitências impostas pela Igreja de Roma. Bastava ter fé no sacrifício de Jesus. E pela graça, Deus lhe dava a salvação. Hoje, isso para a gente é o arroz com feijão, é o básico. Mas nós estamos falando de 500 anos atrás, onde todo mundo achava que para ser salvo tinha que obedecer ao Papa.
Era o ensinamento da época. Então, esse ensinamento que Deus dá, que o Espírito Santo dá a Lutero, através da leitura desse texto, é algo ali naquele tempo maravilhoso, revolucionário, novo. Ele entende que a justiça de Deus é a justiça que o homem piedoso recebe pela fé como dádiva de Deus. A justiça de Deus, ele passa a entender que não é para condenar, mas é a manifestação do amor de Deus ao homem que vive pela fé. E é essa justiça que nós recebemos. Na época de Lutero, o Papa se chamava Leão X. E ele estava construindo uma igreja nova. Ele queria uma igreja nova lá em Roma, que hoje que foi chamada de a Basílica de São Pedro, que é a igreja que está lá no Vaticano até os dias de hoje. Essa igreja estava sendo construída e era um prédio, era uma obra majestosa, grandiosa, e se precisou gastar muito dinheiro para fazer essa igreja. E a igreja precisou aumentar a arrecadação dela. E como que a igreja aumentaria a sua arrecadação? Ela intensificou o comércio de indulgências. O que é indulgência? A indulgência era um certificado que a igreja dava, você comprava esse certificado, poderia ser no teu nome, ou no nome de um parente já falecido, e essa pessoa ou você ficava livre do purgatório. O que seria o purgatório? Nós acreditamos em duas coisas: ou é céu ou é inferno. A igreja de Roma, ela diz que tem o céu, tem o inferno, mas também tem o purgatório. O que é o purgatório? Para a igreja existiam três classes de pessoas: o clero, que eram os padres, os bispos, o papa, que eram considerados a igreja. A igreja na Idade Média não era o homem comum, não era o camponês. A igreja eram os padres, eles eram a igreja. O clero, eles eram a igreja. O homem comum obedecia à igreja, mas ele não fazia parte da igreja. Então existia a igreja, aí existia o homem comum, o cristão comum, que foi batizado ali quando criança na igreja católica, e existia aquele que não era batizado. Se você fazia parte da igreja, se você era o padre, um bispo ou papa, morreu, ia para o céu, direto. Se você não era batizado na igreja católica, morreu, ia para o inferno. Mas se você era um homem comum, um camponês, um comerciante, batizado na igreja católica, quando você morria, você não ia para o céu, você ia para o purgatório, ficar um tempo lá, pagando os seus pecados, até você ficar limpo dos seus pecados e poder ir para o céu. Esse é o entendimento do purgatório. Então ali, o que eles faziam? Vamos vender um certificado. Você compra esse certificado, porque quando você morrer, esse certificado aqui assinado pelo Papa, quando você morrer, você não vai para o purgatório, você vai para o céu. Se você quiser colocar o nome da tua mãe que já morreu, o nome da tua vovó que já morreu, também, ela está no purgatório, ela vai sair, a alma dela vai sair do purgatório e vai para o céu. Então, o pessoal começou a intensificar a venda desses certificados, para o pessoal comprar a sua passagem. O pessoal literalmente, a igreja vendia uma passagem para o céu.
Só que Lutero já tinha entendimento de que para ser salvo, para ir para o céu, basta a fé em Jesus Cristo. Eu não preciso comprar um certificado, eu não preciso comprar uma passagem para ir para o céu. Basta a minha fé em Jesus Cristo, que graciosamente Deus concede a salvação. Então, como forma de combater esse comércio da fé, Lutero elabora as suas famosas 95 teses. E no dia 31 de outubro de 1517, ele as coloca na porta da igreja do castelo de Wittenberg. O que acontecia? Na época, qualquer anúncio que você quisesse fazer, você fazia um cartaz e pregava na porta da igreja. Antigamente, em 1517, não tinha jornal, não tinha rede social, não tinha nada. Então, se você quisesse fazer um anúncio, você fazia e pregava lá no mural, para todo mundo que passar ali, ver o que estava acontecendo. E Lutero faz as suas 95 teses e coloca lá. Lutero ele não tinha intenção, agora fiz as minhas 95 teses, vou colocar aqui para fazer a reforma. Não era a intenção de Lutero. Lutero ele queria apenas convidar os outros teólogos a debater as suas ideias. Então ele faz um convite com as suas 95 teses e coloca lá para os outros teólogos verem e irem debater com ele. Não era propósito dele, ideia dele, pensamento dele fazer a reforma protestante, mas era propósito de Deus. Era a vontade de Deus que aquele cartaz colocado entre tantos outros ali na porta daquela igreja fosse usado para com que a ideia, o verdadeiro evangelho fosse pregado para o homem comum. Foi propósito de Deus que aquele simples ato de pregar um aviso numa porta de uma igreja rapidamente se espalhasse por toda a Europa, que era o mundo ali da época, e o verdadeiro evangelho, as sagradas escrituras, passassem a ser de livre acesso a todo o homem. Rapidamente as suas ideias se espalharam. Nós podemos dizer que o mundo estava preparado ali para a reforma protestante. Nós tínhamos ali agora a prensa de Gutenberg, que facilitou com que vários panfletos, várias e várias cópias das teses fossem feitas, e assim aumentando o alcance. Não tem como falar em tão pouco tempo das 95 teses de Lutero, mas eu separei aqui só duas aqui, para nós vermos o conteúdo dessas teses. Ele diz lá na tese 62, que o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. O tesouro da igreja não é a indulgência do Papa, o tesouro da igreja não é o Papa, não é a autoridade papal, mas é o evangelho da glória e da graça de Deus. Ele coloca isso, e isso é uma revolução, porque não, o tesouro da igreja é a tradição da igreja, é a vida dos santos venerados. Não, o tesouro da igreja é o evangelho de Jesus Cristo. Essa é a maior riqueza, é o que Pedro fala para o aleijado: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, Jesus Cristo. O tesouro da igreja é o evangelho de Jesus Cristo. Ele fala também lá na tese 66 que os tesouros das indulgências são redes para pescar as riquezas dos homens. Ele começa a denunciar. Em alguns momentos na sua tese ele defende até um pouco o Papa, porque para Lutero o Papa não tinha conhecimento do que estava acontecendo, dos abusos. Mas ele fala, isso aí é rede para querer pegar a riqueza dos homens. E ele fala em alguns momentos, se você tem dinheiro
e prefere comprar uma indulgência, ao invés de ajudar o necessitado, você não está comprando a sua salvação, você está comprando para você a indignação de Deus. E isso foi um choque, foi um escândalo na época, porque quando as ideias de Lutero começaram a se espalhar, a venda de indulgência começou a cair. E isso incomodou a igreja, a quem estava no comando da igreja da época. O movimento iniciado por Lutero tinha como base os 5 solas, ou os 5 somentes. Sola fide, somente a fé. O justo viverá da fé. Somente a fé do homem em Cristo é necessária para alcançarmos o perdão dos nossos pecados. Não precisa comprar nenhum certificado, não precisa comprar passagem para o céu. Basta a fé em Jesus Cristo. Quer ter os teus pecados perdoados? Tenha fé no sacrifício de Jesus Cristo. Sola Escritura, somente a Escritura. A Bíblia Sagrada deve ser a única regra de fé e prática na vida do cristão. Se você perguntar para qualquer pessoa da igreja de Roma, eles vão dizer que a autoridade da igreja são as Escrituras, o magistério da igreja e a tradição do cristianismo. Mas para nós não, é a palavra de Deus. Somente a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Não tem tradição, magistério da igreja, não. Tudo deve se submeter à autoridade da palavra de Deus. Lutero dizia que o homem comum com a Bíblia é mais poderoso do que o Papa sem ela. Um homem comum com as Sagradas Escrituras é mais poderoso do que o Papa sem a Bíblia. E isso era um choque. Solos Christus, somente Cristo, somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Não é nenhum santo, não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, não é José, não é Sebastião, é Jesus Cristo. Somente Ele é o nosso mediador. Somente Ele é 100% Deus e 100% homem. E por isso Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Maria. Nós admiramos esses servos de Deus, mas nenhum deles morreu por nós. Quem levou meus pecados e os seus pecados na cruz do Calvário foi Jesus Cristo. E por causa disso, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Sola gratia, somente a graça. A graça de Deus nos basta. Não é necessário mais nada para que o homem alcance a felicidade. Basta a graça de Deus nas nossas vidas. Ela é suficiente para nós. É o favor imerecido. Nós só precisamos da graça de Deus. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Devemos deixar todo o antropocentrismo de lado e louvar somente a Deus, o único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não é o homem que deve ser adorado, não é o homem que deve ser louvado, não é o Papa que deve ser louvado, não é a imagem que deve ser exaltada, mas somente Ele. Somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. A honra e a glória e o louvor pertencem a Ele. Hoje, essas ideias podem parecer básicas para a gente, mas vamos analisar o contexto do início da Reforma Protestante. Isso aqui era algo revolucionário, era
o verdadeiro evangelho surgindo, ressurgindo, com tantas superstições, com tantas amuletos que as pessoas usavam. Não, você não precisa desse amuleto, você não precisa disso tudo, você precisa da fé em Jesus Cristo. Você só precisa de Jesus Cristo. Hoje para a gente é básico, é o que nós cremos, é o que a gente aprende no primeiro dia da classe de catecúmenos, mas é o que as criancinhas aprendem lá na Ovelhinhas de Jesus. Mas isso no tempo de Lutero foi algo assim extraordinário, Deus dando esse entendimento ao homem. E não pense que Lutero não foi perseguido por pregar isso. Foi, e foi muito. Mas Deus protegeu o seu servo. Como John Hus disse lá na fogueira: vocês estão queimando o ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne que vocês não vão queimar. A igreja tentou matar Lutero, claro que tentou, mas Deus o protegeu. Ele foi chamado para se retratar. Ó, Lutero, ele foi se apresentado ele teve que se apresentar diante das autoridades do Estado, e as autoridades eclesiásticas colocaram diante dele todos os livros, todos os escritos que ele tinha escrito, e falou assim: ó, Lutero, esses escritos aí são seus? São. Então nega isso aí agora que você escreveu, se retrata dessa maluquice aí que você escreveu. Quando nós lemos a biografia de Lutero, Lutero diz que quando ele estava indo para esse local, ele já sabia que ele teria que se retratar. Ele disse que viu exércitos e exércitos de demônios junto com aqueles homens o cercando. Naquele local ele diz que estava repleto de demônios, e fala: Lutero, se retrata, corrija aí o que você falou, nega o que você escreveu. Mas ele diz: se não me refutares pelo testemunho das Escrituras, ou por argumento, que não seja somente por papas ou nos concílios, por ser evidentes que já muitas vezes eles se enganaram e se contradizem uns aos outros, a minha consciência tem que ficar submissa à palavra de Deus. Não posso me retratar, nem me retratarei de qualquer coisa, pois não é justo nem seguro agir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Palavras de Lutero. Ó, vocês querem que eu me retrate? Então vocês têm que me provar na Bíblia que eu estou errado, porque ela é minha autoridade, ela é a autoridade sobre a minha vida. Não adianta dizer palavra de papa, palavra de concílio da igreja, não. Se você me mostrar na Bíblia que eu estou errado, aí eu me retrato. Fora isso, a minha consciência é cativa à palavra de Deus. A minha consciência está sujeita à palavra de Deus, e eu não vou contra a minha consciência. Sujeito de coragem, e de ver que só o Espírito Santo para dar uma ousadia dessa. Ou você se retrata, ou você vai para a fogueira. Eu falei: um camarada fala um negócio desse? Foi para a fogueira? Não, Deus era com ele. Mesmo falando isso tudo, Deus era com ele. Lutero, ele era um homem de oração. Quando nós vemos em alguns... quando li isso na biografia de Lutero, eu fiquei maravilhado. Lutero era um homem de oração. Fala que várias vezes ele se trancava no seu escritório para orar, começava a orar, se ajoelhava ali, orava. Quando ele terminava de orar, ele via que tinha passado 3 dias e 3 noites ele orando, e nem percebeu que tinham passado 3 dias e 3 noites. Eu acho que ali ele entrava ali no tempo de Deus. Ele saía do tempo humano e entrava no tempo de Deus. Como é que uma pessoa começa a orar e quando termina de orar, se passou 3 dias e a pessoa nem percebeu?
entrou no tempo de Deus, saiu do tempo dessa terra aqui e entrou no tempo de Deus. Ele era um homem de oração. Ele traduz, ele pega a Bíblia e traduz para a sua linguagem, que era o alemão, e ali todo homem comum começa a ter acesso às Escrituras. E também ele era um compositor muito bom em hinos, um hino muito lindo de Lutero, que está até na harpa cristã, se eu não me engano, não falha a memória, é o 581, o Castelo Forte. Eu deixo até a sugestão para a gente no final do culto cantar esse hino, se der tempo a gente canta até esse hino. Ele foi um homem muito usado por Deus. Ele tinha um amigo chamado Felipe Melanchthon, que também era um amigo dele, e esse homem ele tem um sonho que ele vê Lutero ali, já cansando, ali, trabalhando ali, fazendo ali na seara, trabalhando na seara, ele sozinho, trabalhando na seara, ele sonha com Lutero sozinho, trabalhando na seara, e Lutero já se cansando. E aí Felipe Melanchthon também, que era amigo de Lutero, entende que Deus o chamou, estava o chamando também para ajudar Lutero, porque era um trabalho muito grande para um homem só. Então nós vemos o quão Deus abençoou o seu povo, quando a igreja parecia que estava acabado, mas Jesus Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando tudo parecia acabado, quando parecia que a igreja do Senhor tinha morrido, Deus levanta um homem para pregar o verdadeiro evangelho. E hoje, 500 anos depois, algumas vozes se levantam. Quando nós analisamos a situação da igreja hoje, nós vemos tantas coisas que, infelizmente, tantos escândalos, e algumas pessoas se levantam dizendo: uma nova reforma protestante deve ser feita. Deus precisa fazer uma nova reforma protestante. Quantas vezes nós ouvimos pessoas a falar isso? Mas será que é possível um movimento ocorrido na Europa no século XVI se repita na igreja brasileira do século XXI? Será que é possível acontecer uma nova reforma protestante nos dias de hoje? Eu creio que não. Por quê? Eu posso apresentar alguns motivos. Primeiro, a reforma protestante foi um movimento único na história do cristianismo. Foi a vontade de Deus que acontecesse naquele momento. Lutero deixou o seu legado, e isso é suficiente, não vai surgir outro igual a ele. As profecias nos mostram: está muito difícil, tem que fazer uma nova reforma protestante. As profecias nos mostram que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja de Cristo aqui nessa terra, dias chamados de tempos trabalhosos. Se a reforma protestante foi um avivamento caracterizado pelo retorno da igreja às sagradas escrituras, estas mesmas escrituras nos mostram que esses últimos dias deveriam e seriam dias de apostasia, onde o amor, a principal característica do cristão, se esfriará devido à multiplicação da iniquidade dentro da igreja. A apostasia nos últimos dias é profetizado. Então não adianta ficar reclamando, dizendo tem que ser feita uma nova reforma protestante. Não, tudo que acontece, está acontecendo hoje, Deus tem o controle de todas as coisas. Já está tudo profetizado nas Sagradas Escrituras. E como devemos perseverar em tempos trabalhosos? Fazendo o que Lutero e muitos da sua geração fizeram, guardando a palavra de Deus em nossos corações. Como perseverar em tempos difíceis, trabalhosos? Guardando a palavra de Deus. A reforma, ela ainda fala nos nossos dias, a reforma protestante ainda fala nos nossos dias, ela ainda é atual.
ela ainda é relevante em nossos dias? Em tempos trabalhosos, a reforma protestante continua atual. Não é necessária uma nova reforma, apenas devemos ouvir o que foi dito há 500 anos. É o que eu falei aqui. Basta ouvir o que foi dito há 500 anos atrás. Somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Basta ouvir o que foi dito há 500 anos atrás. Sabemos que vida cristã não é um mar de rosa. Quem veio para Jesus esperando encontrar um mar de rosa, sinto dizer que você vai ficar decepcionado. Não é um mar de rosa como vitórias sem fim, como dizem pregadores antropocêntricos, mas vida cristã é negar-se a si mesmo. Isso é vida cristã. Vida cristã é feita de choro aos pés do Senhor. É deixar tudo para trás, tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo. Pois o gozo do cristão não está nesta terra, mas na Jerusalém celestial que há de vir. Esse é o nosso gozo. Não haverá outra reforma protestante. Ela foi única. O Evangelho já está sendo novamente anunciado. Foi necessário aquele movimento lá atrás, porque o Evangelho não estava sendo anunciado, mas hoje o Evangelho está sendo anunciado. É necessário somente ouvir o que foi dito há 500 anos atrás, e assim permanecer de pé até o retorno de Cristo. Esse é o nosso papel. Ouvir o que foi dito, guardar em nossos corações e permanecer de pé até o retorno de Jesus. É o que precisamos. Amém? Eu trouxe um videozinho bem curto, tem menos de 2 minutos, sobre um filme, um trecho de um filme sobre a vida de Martinho Lutero. É um filme de 1953, feito pela Igreja Luterana. Eu vou contextualizar os irmãos. Os irmãos, nessa parte do filme, foi antes de Lutero de começar a fazer a reforma, mas ele ainda tem esse pensamento. Ele já tem o pensamento de que o justo viverá pela fé. Então o chefe dele lá, o padre-chefe, o monge-chefe, Romanos 1:17. Ele chega, dá só uma pausa aí, só um minutinho. Justiça. Ele chega com várias relíquias. Eu trouxe aqui um pedaço da cruz de Cristo, eu trouxe aqui um dente de São João Batista, eu trouxe aqui uma gota do leite de Maria, isso aí vai enriquecer nossa igreja. E Lutero começa a questionar o chefe dele lá, o padre-chefe. Pode soltar. Romanos 1:17. Justitia enim Dei. Justitia enim Dei. Deus é fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E então? Caro vigário, encontramos alguma coisa aqui sobre relíquias? O homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão por seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu Filho. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, essas coisas gloriosas a que chama de meras muletas, que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. O justo viverá pela fé.
O justo viverá pela fé. O homem só precisa de Jesus Cristo. Nós não precisamos de nenhuma muleta espiritual. Nós temos a palavra de Deus. Eu não precisa de rosa ungida, de pote com copo d'água abençoado. A gente não precisa de um pouco de terra de Israel, um copo de água do Rio Jordão. A gente não precisa de nada disso. O homem precisa de Jesus Cristo. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Já foi tudo dito há 500 anos atrás. O que a gente precisa é guardar em nossos corações. Guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Que Deus nos abençoe poderosamente, e eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Boa é esta palavra nesta noite. Temos aprendido sobre as teses, sobre os solas e também sobre o que chamam hoje de ponto de contato. Naquela época chamavam de indulgência, e eram certificados,